Boa noite, gente. Vocês conseguem me ouvir bem? Não sei se o meu áudio tá bom, se a câmera tá boa. Good night. Bom, já vou chamar a nossa convidada de hoje, que já está aqui online. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês acharem que eu tô fazendo mímica, vocês me avisem aqui, hein? Já convidei a Adriana, gente. Não sei se ela viu aqui. Adriana, você conseguiu ver a solicitação aí? Vou mandar de novo, tá? Vou mandar mais uma vez aqui a solicitação. Hello! Hello, Hello! hello! Como Tá estamos? meio lenta assim essa imagem, mas entrou. Eu entrei e saí, aí entrei de novo. Ah, tá. Eu acho então que você saiu na hora que eu mandei a solicitação, o convite. Eu E acho que aí, como sim, eu acho que estamos? sim. Ô, Ana, posso começar a Eita, nossa conversa dando uma mini aula? pode, claro. Só Eu esperar vi uns uma 2 minutinhos. Ah, eu vi uma seguidora sua entrando e falando good night. Gente, good night é quando você vai embora, tá bom? ah, é? Quando a gente chega em algum lugar, a gente tem que falar good evening. Isso é uma coisa bem comum do brasileiro falar, né? Porque a gente pensa boa noite, boa É, noite é good night. E tá certo. Mas o good night é good night quando você vai embora, quando você vai dormir, justo. tá? Então, É é uma quando eu tô dica, eu bem. até já usei isso nas minhas pérolas, quando eu conto as pérolas dos meus alunos, né? Que você chega em algum lugar achando que está arrasando, você já chega falando uma pérola. Então, good night, quando você vai dormir. A criança fala night, night, aí você vai dormir, tá? Quando você chega em alguém, é good evening. Combinado? Justíssimo. Aviso dado. Gente, se vocês puderem, sentem o dedo nesse aviãozinho, compartilhem essa live com bastante gente, porque vai ser uma live muito legal, vai ser uma live muito importante, porque a Adriana vai dar um aviso aqui super importante também. Então, vamos começar a nossa live. Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui assistindo são Falhando. só. Travou. Você consegue me ouvir? Eita, nós. Eu acho que tá carregando ali pra ela. Vocês conseguem me ver, gente? Vocês conseguem me ouvir numa boa? Ou tá travado também o meu vídeo? Tudo bom? Boa noite. Cadê a Adriana, gente? A imagem da Adriana travou. Pode ser que tenha mais de um aparelho conectado.
Vamos ver se a Adriana entra agora. Ana, tá me ouvindo agora? Tô. Estava girando a sua imagem para mim, girando, girando, e de repente, puf, saiu. Então, aqui a gente continuou, a live continuou, a sua imagem desapareceu. Então Mas tá. vamos tentar. Olha só, gente, curtam bastante essa live para o Instagram entender relevante. Compartilhem, como eu falei, vai ser uma live muito boa, com um tema super importante. A gente vai rir também bastante. Eu tô Com aqui, muito humor esse tema, adorei o tema. então vamos começar. É isso. Adriana, queria te agradecer por estar aqui hoje, compartilhar bastante da sua sabedoria aqui com a gente. Eu tô um pouco lenta hoje, mas é porque eu não tô me sentindo tão bem, mas tá tudo certo, dá para levar a live tranquilamente. Eu ia Mas te perguntar isso, se você melhorou. Você estava bem dodói aí. tô caminhando, tô caminhando. Mas vai dar tudo certo. Aqui, o nosso tema, então, é English, que é good, nós não have. Bem a minha cara. E pra Sua gente cara. tá. Ah, gente, aqui, ó. Não sei se vocês repararam, mas eu tô com a caneca HelloFlix. Vocês vão saber o que é isso. Vocês vão saber. Calme-se. Fala um pouquinho pra gente de você, então, seu nome, de onde você é, há quanto tempo você leciona. E a cidade de onde está falando. Você não conhece essa piada, só quando a minha Lógico, idade que conhece. lógico. Diga de onde você está falando, ligação a cobrar. Bom, gente, eu sou a Adriana, a Carolzinha aí, que foi Carol. Eu sou a Adriana Tavares, professora de inglês já há uns bons 36 anos. Comecei dando uma aula assim de bobeira, Ana. Eu era uma aluna que tinha muita dificuldade com inglês, mas muita mesmo. Eu entrei no cursinho de inglês obrigada, porque eu entrei num colégio particular que tinha inglês já avançado. E eu sempre tinha estudado em colégio público. Uhum. Então, a minha mãe teve que me colocar no cursinho de inglês, que era a bandeira que era usada no colégio. E aí eu fui obrigada a aprender na marra, porque eu sempre fui uma excelente aluna e era péssima no inglês. Então, eu me sentia super mal, todo mundo falando, e eu ali, né, a patinha feia para trás. E aí eu tive a sorte de ter uma professora maravilhosa no cursinho de inglês que eu fazia, Mônica Nunes. Esse ano ela foi para o outro lado, uma pessoa assim, que fez muita diferença na minha vida, uma pessoa muito querida. E eu me apaixonei pelo inglês por ela. Ela fez com que eu me apaixonasse. Porque a gente não gosta da matéria quando a gente vai mal, né? Eu não sei se a gente vai mal porque não gosta ou não gosta que vai mal. Sabe aquela coisa? Se Tostines é fresquinho que vende mais que é fresquinho. Sim. Mas, enfim, e aí depois, eu, na mesma escola que eu fiz o inglês, era um curso longo, era um curso de 7 anos, quando eu estava no sétimo livro, já fazia 3 anos e meio que eu estava fazendo inglês, eu fui convidada para começar a dar aula. E meu Legal. pai não queria, imagina, minha filha trabalhar, aquela coisa toda. Mas comecei a dar aula numa turminha de sábado. Quando eu vi, os anos foram passando e virei professora mesmo. Nem era o que meu sonho de criança, eu queria ser pediatra, mas de repente eu me vi professora e não consegui mais sair disso. Me apaixonei em fato de ensinar. E aqui estou eu, ainda professora aos Legal. 54 anos. Legal. Mas então, assim, não teve uma escolha do trabalho, né? Você caiu de paraquedas, você começou. Saí de paraquedas. Foi. Mas assim, era só cursinho de inglês, que é muito diferente, Ana. Você dá aula em cursinho de inglês e dá aula em escola. É, Depois, uns 5 anos depois, eu fui dar aula em escola, escola mesmo, né? Ensino fundamental e médio, que agora tem outros nomes, anos iniciais, anos finais, enfim. Chamava primário, ginásio e colegial. Eu já dei aula desde 7 anos de idade até pré-vestibular, uhum, mas a minha praia mesmo sempre foi ensinar a falar. Porque em uhum, escola, ou o aluno te odeia ou o aluno te ama, né? Porque ou ele faz inglês em algum cursinho e já sabe, então a sua aula é desinteressante, ou ele não faz, não gosta, não quer nem te conhecer. Então, a exato. escola é meio cruel você dar aula de inglês, né? Mas em cursinho de inglês é diferente, tá ali quem quer. E É, aí exato. faz toda a diferença, Eu né? conheci você, na verdade, quando eu tava no CNA. Gente, 7 anos. Mentira! É, Sério, sério? seríssimo. Você dava Mas aula eu lá? te dei aula? Não. Você não chegou a me dar aula. Você deu aula em turmas de amigas minhas, mas nas minhas turmas você nunca chegou a dar aula. E eu acho que no meu penúltimo ano você saiu, acho que foi alguma coisa do tipo, assim.
Eu trabalhei em algumas bandeiras. Eu comecei no CCAA, que nem tem mais por É. aqui, né? Eu sou cria do CCAA, eu aprendi inglês no CCAA. Depois do CCAA, eu trabalhei na bandeira Number One, que Hum, é uma escola de Minas, é um método bem bacana, que é uma mistura de CCAA com Number One. Depois eu fui para o CNA, eu fiquei nossa, uns 9 anos no CNA, aí eu saí do CNA para abrir a minha escola. Então o CNA foi a última bandeira que eu sim. trabalhei, mas de bandeira foram só essas 3, de Caramba. cursinhos de inglês. Né? E na escola, né? Que aí você penou. Ah, a escola foram várias escolas, porque eu mudei muito, Ana. Meu pai era bancário, então a gente mudava muito. E Aham. mesmo depois que eu saí de casa para morar sozinha e trabalhar, eu já morei no Paraná, morei em Santa Catarina, morei no Rio, morei em Minas. Eu gostava muito de desbravar, sabe? Ir para um lugar que ninguém me conhecia para eu começar do zero, adorava isso. E aí os donos das escolas, eles me contratavam para eu montar a equipe deles, Que legal. sabe? Aham. E aí eu fazia o treinamento de professor. O som não tá bom? O meu marido trazendo outro foninho para mim. O som não tá legal? Tá ruim? Vou trocar o fone aqui então. É? Então tá. Peraí, Ana, deixa eu só trocar Tá. aqui. Marido é. Deixa eu só colocar aqui, só um minutinho, gente. Vocês vão ver meio torcida a imagem. Deixa eu ver. Melhorou? Sim. Ah, legal. Ele estava ouvindo lá e. Tá melhor mesmo? Sim, melhorou mesmo. Ah, então tá bom. Porque ele estava ouvindo de lá e veio trazer outro foninho para mim. Então tá legal. E aí, mas não encaixou aqui não. Eu tô falando com o som do celular mesmo. Enfim, tá dando para ouvir, tá bom. E ele me chamava para preparar as equipes, né? Então eu mudava muito. E Caramba. assim eu fui rodando em alguns lugares até ter franquias. Eu já tive franquias de inglês. Né? Mas eu nunca gostei de método engessado, sabe? Aquilo me incomodava um pouco, ter que fazer igual com todo mundo. Isso me deixava bem incomodada. Ter um método engessado é complicado, né? Porque nem todo mundo entende do mesmo jeito. Então é muito complicado. Por exemplo, tinham pessoas na minha época do CNA, inclusive a minha mãe já foi chamada no CNA. Ah, Ô, louco, você foi para a diretoria do curso de inglês? Não é pra isso? você, não, para você ver o tipo de criança que eu fui. Desse jeito. Sério, chamou ela porque tinha um colega de classe que ele era uma figura, e aí ele queria dançar assim do nada. Aí eu falava pra ele, ô fulano, rebola aí no meio da aula. E ele ia, assim, nossa, eu causava, sabe? Aí eu ria, Que tipo, idade você tem? oi? Que idade você tem? Eu vou fazer 26, mas eu tava no CNA, sei lá, eu saí do CNA acho que com 16. É. Eu acho que foi, eu saí do 10 CNA. anos atrás. Porque já faz 14 anos que eu saí de lá. É, então. Você estava lá na época que Eu você não, estava? eu não consigo lembrar quando eu me formei, mas faz tempo. É. Faz um tempo bom. E aí eu aprontava, Adriana, aí o professor chamou minha mãe para falar que eu causava na sala, para falar que eu zoei o próprio professor, Adriano do céu. E pior que minha mãe apareceu lá no CNA. Ai, me fez passar vergonha. Me fez pedir. Não, me fez, sério, me fez pedir desculpa pro professor, me fez pedir desculpa na sala de aula por atrapalhar a aula. Hoje eu entendo, sabe? Eu faria a mesma coisa, se não pior. Mas, gente, eu só aprontava, Adriana. Só aprontava. Pra você ter uma noção, consegui ir pra diretoria no curso de inglês. Pra você ter uma noção de como é a corintiana. Poder. Agora você continua fazendo molecagem, mas na internet. Exatamente. Só que agora ninguém vai me xingar. Quer dizer, ou vão, é que eu não vou ligar, né? Ainda Acontece. vão te descobrir, Ana. Ainda vão te descobrir. É, então. Com Fazer... Mas certeza. Porque talento você tem de sobra. Eu me divirto com o que você posta. Muito, muito mesmo. me fala uma coisa. O seu início com o inglês, mas o seu início com a sua escola, com o seu método de hoje, você considera que foi um início fácil ou não? Assim, você já tinha tudo em mente ou não? Você só abriu assim, ah, tô abrindo a minha primeira turma e aí que você começou a desenvolver. Como é que foi? É bacana essa pergunta, porque eu sempre trabalhei para franquia, né? Então os alunos estavam ali. Mas eu sempre, como acabei de falar, eu sempre ficava muito incomodada de ter que convencer os alunos das franquias que eu trabalhava
que eles tinham que continuar, porque eu era coordenadora, eu fui coordenadora comercial uma época, então eu não podia deixar o aluno desistir, tinha que manter o número de aluno. E eu convencer o cara a continuar no método que eu via que não estava atendendo as necessidades dele, me incomodava muito. Mas eu tinha que respeitar a bandeira, né? E tinha uma coisa na escola também, não veio ao caso falar qual escola, em uma das escolas que eu trabalhava, que quando o aluno ia mal, ele tinha que fazer aula de reforço. Cara, tinha gente que criava birra naquilo de tanta aula de reforço que ele tinha que fazer. E ele não precisava de aula de reforço, ele precisava de outro método. Sim. Mas eu não podia fazer isso porque era franquia. Outra coisa é que quando o aluno reprovava, ele era convidado a fazer um curso de férias, para em 1 mês e meio ele refazer o curso. Ana, se o cara não conseguiu aprender em 6 meses, vai aprender em 1 mês, cara. Então, e assim, eu, taurina, teimosa como sou, começou a bater de frente, sabe? Eu não conseguia, eu fiquei assim, indomável ali. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou sair disso aqui. E aí a minha mãe tinha falecido naquele ano, e eu fui morar com meu pai quando a minha mãe faleceu. 2009 isso. Aí quando foi em dezembro de 2009, eu falei assim pro meu pai, pai, eu vou chutar o pau da barraca. Eu vou abrir minha escola. Se não der certo, você me ajuda? Ele falou, ajudo. Ana, pedi demissão em dezembro. Montei a minha escola, que se chamava English Delivery, que se chama ainda, né? Eu dou aula particular, English Delivery. E comecei, coloquei um adesivo no meu carro, no meu uninho lá, English Delivery. Fiz uns panfletinhos, coloquei em Lorena. Fiz isso no mês de janeiro de 2010. Nunca mais fiz propaganda. No primeiro mês eu tive 7 alunos. Depois um foi indicando para o outro, indicando para o outro. E hoje estou aqui na internet, porque não tenho mais como atender, porque sou só eu não quis colocar mais ninguém. Por quê? Porque eu uso o meu método. Se eu tiver que ficar treinando pessoas para usarem o meu método, eu não vou ter tempo. Então eu tenho um número limitado, escolho para quem eu quero dar aula, olha que bênção. Justo. Né? Então, assim, com 54 anos de idade e 36 de carreira, eu acho que eu posso me dar esse luxo de escolher. Então, eu dou aula hoje online, né? Depois da pandemia ficou 100% online. Já era um pouco online, mas hoje ficou 100% online. Só que a demanda estava demais. Com a pandemia, aumentou muito a demanda. E aí não teve como eu ficar dizendo sim, porque eu tinha mania de dizer sim para todo mundo e dava aula das 7 da manhã até meia-noite, né? Vida zero. Não que a vida agora esteja tendo tempo livre, né? Que agora eu inventei de montar uma plataforma, ou seja, o que eu tinha de livro, preparando coisas. Né? Então, e aí, como eu não conseguia mais atender no English Delivery, que depois de delivery passou a ser delivery online, né? Porque daí eu parei de ir na casa das pessoas. Eu tive que criar a minha plataforma para conseguir atender a demanda que eu não consigo atender assim como eu estou falando com você. Né? Mas começou por eu não concordar com os métodos engessados, porque eu acho que cada um tem a sua individualidade, cada um tem um ritmo. Eu tenho que terminar aquele livro num semestre. Não é assim. Pode ser que você precise de 1 ano para terminar um livro e o outro precise de, sei lá, 3 meses. Né? Então, eu acho que é importante você respeitar a individualidade, porque tem muita gente, Ana, que acha que não sabe inglês, que acha que não leva jeito para o inglês, porque traumatizou lá e foi só o método que não deu certo para ela. Eu não estou aqui para falar mal de outro método, não é isso, mas se existem tantas bandeiras de inglês, é porque existem vários moldes, cada pessoa vai se encaixar em um, né? Então, você não tem que ficar achando que você não leva jeito. Não deu match. É igual namorado, não deu certo, a fila anda, vai para outro. Exatamente. Né? Até você achar o Agostinho da sua vida aí, como você achou. E aí vocês são felizes. Falo com propriedade. E, Adriana, deixa eu te perguntar. Hoje em dia, o seu público-alvo de alunos são adultos, são adolescentes? Qual a faixa etária aí que você costuma atender? Ana, hoje a média está sendo 50 anos, a média. Sabe? E assim, eu amo. Claro que eu tenho alguns adolescentes, né, desses alunos do English Delivery que ainda ficaram comigo, né? Hoje eu estou migrando para a plataforma mesmo, para eu ter tempo para trabalhar na plataforma. Mas quem me procura é um público que já tentou de tudo. Sim. É um público que tem vergonha de falar inglês no trabalho, né, que trava na hora de falar, né? Por isso que eu digo assim, que eu ajudo adultos que nunca conseguiram aprender inglês a falar inglês sem trabalho. E é adulto mesmo. E geralmente é o traumatizado, Aninha, e vem da escola. A gente que começava indo mal lá na escola. E aí cresce com a birra.
cresce achando que nunca vai aprender inglês. Então, o meu público hoje, com certeza, é o adulto. Claro que tem gente da sua idade, tem mais jovem, né? Uhum. Mas a média ali é 50, 55. Essa é a faixa etária que mais está me procurando. O meu aluno mais velho tinha 82. Que fofo! Ai, que E beleza! hoje, o mais velho, hoje, tem 72. Gente, que ótimo! É muito legal. Oh, mas o A de 70, gente sabe. ele quis Pode fazer falar. O inglês? que foi? Fala de novo. O de 72, por que que ele quis fazer inglês? Ele te falou? Ele Porque viaja com a esposa dele. tá, meu bem. E ele é o meu aluno, assim, eu adoro quem faz pergunta, né? Porque só faz pergunta quem estuda. Para Sim, você ter pergunta, você tem que preparar. Para a gente estar fazendo essa live, você está com as suas perguntas prontas porque você preparou, sim. né? Então, eu acho assim, só faz pergunta quem se prepara. E ele, toda a aula, nos 10 primeiros minutos da aula, ele faz aula toda terça-feira comigo, ele tem um monte de perguntas, Que né? fofo. Meu aluno de 80 anos, ele vive em Las Vegas com a namorada, meu bem, tá? Gente, tá muito melhor. Olha isso. Olha, o 80 de hoje é o 50 de antigamente. Exatamente. Ah, É verdade. não é mais como era, de jeito nenhum. As pessoas estão aí curtindo a vida, vivendo a vida plenamente. E é Isso. muito legal. A gente, Agora, na Semana do Inglês Sem Bromation, tem uma comunidade só para quem está participando da Semana do Inglês Sem Bromation, que está sendo essa semana agora. A Ana até estava divulgando aí. E aí, nessa comunidade, depois eu te mostro, os alunos estão fazendo uma tarefa em vídeo para mim. Ana, que graça. Tem gente de 70 anos, tem gente de 60 anos, gente, mandando vídeo. Hi, my name is fulano, eu sou de tal lugar, o clima aqui tá assim. Muito bonitinho. Depois eu te mostro. Muito que legal. legal. Eu fico E aqui, muito emocionada de ver, sabe? imagino. Você já teve alguma experiência assim particular, algum aluno ou aluna que você lembre que já veio assim com essa carga negativa, com esse trauma, com esse preconceito com o inglês e você conseguiu aí adequar o seu método, adequar o pensamento também do aluno e mudar esse quadro? Tem algum caso específico que você lembre assim? Ô, Ana, tem vários, né? Todo mundo que chega tá traumatizado de alguma forma. Mas tem um caso que me marcou muito. Foi uma aluna que ela tinha, assim, pânico. Precisava falar inglês, ela suava. Até a tarefa que ela tinha que fazer gravada para mim, ela não conseguia fazer. Porque ela. Sabe o que Olha, que ela teve que fazer? Terapia de regressão. Escuta só. meu Deus. Na terapia, ela conseguiu voltar lá na infância dela e ela visualizou uma cena, isso né, com a terapia dela lá. Ela que me contou isso, claro. A professora mandando ela ler o texto e ridicularizando ela na sala de aula e todos os coleguinhas dando risada dela. As Gente, coisas, às vezes, você está vivendo um problema agora e está lá atrás, é uma coisa muito profunda, sabe? E aí, ela me contou, né, da terapia, então eu tive que cuidar dela de um jeito muito mais delicado, né, com muito mais jeito, porque até o jeito de eu corrigir era diferente. Eu não podia, eu sou meio agressiva para corrigir, errou, já corrijo na hora. Como eu corrigi agora a sua seguidora, até me desculpa, tá? É meu jeitinho delicado de ser, né? E com ela eu tinha que tomar muito cuidado, porque aquilo ela poderia travar de novo. Né? O que realmente. ela travou na terapia, ela poderia travar de novo. Mas, assim, eu acho que todos os alunos que chegam travados, o que eu gosto de mostrar para eles é que tudo na vida da gente, você, como começou a cozinhar, você não fazia essa aninha na cozinha que você faz hoje, De jeito nenhum. não é? Com certeza você já salvou muita coisa, queimou muita coisa, né? Quantas vezes você deixou o carro morrer antes de você dirigir como você dirige hoje? Tudo na vida da gente é Saúde. treino. E outra coisa, Ana, palavra tem muito poder. Ah, eu tenho problema com o inglês. Você não tem problema com o inglês, você tem pouca prática. É, É realmente. muito diferente, porque o cérebro da gente registra tudo. Até abrindo um parênteses aqui, outro assunto, a gente fica falando assim, ah, esse menino não tem jeito. Esse menino não tem jeito. Não pode, gente. Se Alimentando registra. essa negatividade na criança, né? É a mesma coisa que acontecia no cursinho de inglês que eu trabalhava. E manda para aula de recuperação, anda para aula de recuperação. Você está colocando uma etiqueta de burro na pessoa. Tem que mudar o método. Se não está funcionando com aquele método, muda o jeito de explicar. Sim. Né? Eu brinco, Ana, porque eu acho que
Aninha, eu acho que o jeito que eu explico acaba sendo um pouco mais fácil porque eu tive dificuldade. Pode ser. Então, eu consigo olhar com o olhar do aluno. Porque Sim, quando o cara é muito inteligente, eu não sou aquela professora inteligentona que fala um nível aqui em cima e o aluno lá embaixo tem que entender. Sabe sim, como? Eu acho que eu sou assim, amiguinha do aluno. sim. Então, acho que o vocabulário fica mais igual, sabe? Sim. Então, eu acho que, não sei se eu sair da resposta, acho que não, né? Não, mas fez super sentido. Mas realmente, eu acho que assim, eu sempre tive muita dificuldade em exatas. Mas eu sempre alimentei isso em mim mesmo, sabe? Daquela coisa de tipo, eu sou péssima em exatas. Até o meu terceiro ano do ensino médio foi luta. Você não tem noção. Você não tem noção, de verdade. Se eu não ficava de recuperação de física, química e matemática, era assim, na média. De verdade. E eu Olha, alimentei, qual que era a sua postura quando o professor dessa matéria entrava na sala? nossa, um Foi. bode sem fim. Eu queria sair correndo. Nossa, pelo amor de Deus. Você já leu o livro O Corpo Fala? Não. Ai, cara, leia, é muito legal. Principalmente a gente que é professor, né? A gente fica lendo o aluno, né? O aluno, você entrou na sala, o aluno fez isso aqui, ó. É, Aninha, quando as pessoas estiverem fazendo live com você, se elas estiverem nessa postura assim, ó, tá interessante. Foi para trás, não tá concordando. Não. Então, assim, o aluno você nota, com certeza a pessoa tava, ó, e você tava nessa posição na sala aqui, né? sim. Ó, o Tá. Thiago. Eu sempre tive vergonha de falar inglês por receio de errar e passar vergonha. Eita. Thiago colocou seu nome? Aham. Olha que legal! Mas todo mundo que vê fala, ai, Licarião é do seu marido, né? Comum é Gente! realmente. Que homem moderno, né? Isso é uma coisa muito moderna. Chique. Ó, Thiago, você faz bem, viu? Porque a Aninha logo, logo vai bombar, ficar famosa. Aí você vai se dar bem com esse movimento. Vou aproveitar e fazer um monte de print da tela. Eu conversei com a Aninha. Aninha é a funcionária do futuro. Sou pop, serei sempre pop. Eu sou da galera. Tem tempo. Mas você Thiago, pode ser uma Sabrina Sato, da galera mesmo. Você é é, da galera, você é divertido. Thiago falando Licarião é meu, só tava guardado. Ai, fala sério. E olha só, realmente eu ficava com esse bode, sabe? É uma coisa que causa trauma. Só que matemática está sendo ensinada ali na minha língua. Realmente, talvez o método que estejam ensinando não seja adequado para o meu tipo de dificuldade. Só que você está dando aula para um monte de gente junto. É muito complicado você parar e você ensinar uma única pessoa e você se adequar àquele tipo de dificuldade que ela tem. Só que a sua aula, por exemplo, ela é preparada para uma pessoa em específico. Poxa, eu sei, por exemplo, a Adriana vai falar mais um pouco mais para o final sobre a plataforma que ela criou agora. Então, assim, essa plataforma tem todo o material de apoio necessário para você chegar até ela e falar quais são as dificuldades que você tem tendo. Então, assim, não é uma coisa impessoal. As aulas são gravadas, mas a correção não é robotizada. É, quando você vai tirar dúvida, tem lá como você clicar para ir direto para o WhatsApp dela. Então, é muito diferente. E ela vai adequar, lógico, Gente, os a tipos de. Aninha tá explicando porque ela tá andando na plataforma lá, ela tá brincando na plataforma, né, Aninha? Nossa, você tem noção. Eu não vi a hora da Adriana falar sobre essa plataforma para poder gravar para vocês. Sério, ficou muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje em dia, qual é o método que você tem utilizado, assim, no geral, e por que você escolheu esse método? O que você... Foi meu despertador. O que você viu de diferente, assim, no seu método? O que você notou de importante? Aninha, a pergunta não é que método você escolheu, é o método que eu criei. Ah, Na sim. verdade, o método que eu uso é o meu método, é o método 3LP. O que é o método 3LP? É o método Look, Listen, Learn and Practice. Look, listen de ouvir, learn de aprender e o practice de praticar. Então, ao invés de ficar explicando, eu vou mostrar, tá? Justo. Olha só, gente.
Eu vou mostrar primeiro, depois eu mostro no meu método, tá? Se eu só mostrar isso aqui para vocês, que eu mostrei agora há pouco, ó. Essas duas palavrinhas aqui. Aninha, eu sei que você sabe, tá? Mas como que a maioria das pessoas... Lê de baixo primeiro. Cowboy. Como a maioria das pessoas pronuncia a palavra de cima? É country. Não é? Por Aham. que que as pessoas pronunciam assim, gente? Porque elas relacionam Sim. essa com essa. Mas olha só, escreve igual? De jeito nenhum. Então, quem fala country é porque pensou, ah, é country, tem cowboy, é country. Então, no meu método, o que que eu faço? Eu já mostro direto e falo country. Sim. Ó o método. Look, mostrei e falei country. O que que acontece? Se eu não mostrar a palavra, vamos pensar no método assim, se eu não mostrar a palavra e ficar falando country, 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 você jamais ia imaginar que era essa palavra. Sim. Porque na nossa cabeça de brasileiro, olha só, eu dou aula para adulto, ou seja, ele é alfabetizado. Sim. Então, como o adulto é alfabetizado, eu faço questão de mostrar a palavra, porque se eu não mostrar, enquanto eu estou falando, ele está lá desenhando um monte de jeito na cabeça dele. E Exatamente. aí ele vai imaginar uma palavra totalmente diferente e vai guardar essa coisa errada. É. Segundo a neurociência, eu estou fazendo curso de neurociência, estou apaixonada por esse curso. Quando a gente guarda a coisa errada, demora um tempão para você tirar aquilo. Então eu tenho que evitar que ele aprenda o errado, senão eu vou ter que depois deletar para ensinar o certo. Então Sim. por isso que eu mostro e já falo. Porque daí não dá tempo dele ficar criando. E Sim. eu só mostrar, né? Ele vai pronunciar errado. Sim. Por isso que eu já falo. Daí é outra coisa, ele vai guardar a pronúncia errada. Então, gente, a partir de hoje, seguidores da Aninha, country. É. Ah, mas todo mundo fala country. Todo mundo fala errado. É. É country, gente. Não é country, não existe country. Ah, mas o fulano da TV tá falando country. É country. Sabe o que eu gosto? Lá no Google ou no Lingui, qualquer tradutor, escreve lá campo, porque country significa sertanejo, campo, país, tudo é country. Sim. Aí vai aparecer a palavra. Clica na pronúncia. Não existe cow. Cow é isso aqui, ó. Cowboy de vaca, tá? Então, o método 3LP é exatamente isso. Eu mostro, falo, explico, como acabei de explicar, e aí a gente vai treinar já. Porque se não praticou, não adianta. Tem que... Aninha, por que que você sabe o número do seu RG? Porque eu falei 15 mil vezes já. Né? Então, gente, não preciso ficar aqui te convencendo que se você repetir aquilo, você guarda. Sim. Então é a mesma coisa. É a prática que vai te levar à perfeição. Não é o intercâmbio. Não é aula de inglês todo dia. É a prática. Porque você pode fazer intercâmbio e ficar conversando com um brasileiro, não vai adiantar nada. É só uma questão de geografia. Você pode fazer aula de inglês todo dia e não praticar o que você está aprendendo. Só ficar recebendo informação. Também não vai adiantar nada. É a prática. Tá? Só mais um, ó. Porque eu aproveito para falar, gente, lembra quando tinha essa tecla no telefone? Nunca eu lia isso aqui, Ana, que eu morrer com... Gente, não existe dial, pelo amor de Deus. Tá? Isso aqui, dial, é discar, redial, é rediscar. Dói o ouvido da tia, é redial. Tá? Redial. E, Thiago, quando você for falar com a Aninha, fala I love you, não fala love, gente, que love é muito feio. Love dói, é love. My first love. É love, não é love. É, Tá bom? é muito comum, né? Muito comum, né? Então, esse é o método da data risada, Tati. É esse o método, Aninha. É 3LP. Mostro, falo, explico e pratico. E pratico. Porque se não praticar, é normal. Então, olha, só provando mais uma vez. Se eu mostrar sem falar, primeiro todo mundo sabe, ó. É o que a gente está fazendo agora. O que a gente está fazendo agora? Live. Uma live. Todo mundo sabe. E se eu mostrar isso daqui? Você mostrar primeiro o de baixo. Se eu mostrar o de baixo, todo mundo acerta. Exato. Por quê? Porque vai ter a live da Aninha, vai ter a live da... né? Sim. Agora, se eu mostrar depois a frase de cima, e aí? Vão meter um iLive em Lorena, certo? A live também, é a live. Então, no meu método, eu já mostro e já falo para evitar exatamente essa confusão aí, né? Então, o método que eu uso na minha plataforma, nas minhas aulas, é o método 3LP, que de alguma forma já foi reprovado sem começar o curso. O que é Patrícia, minha? Mãe. A sua mãe?
É, então, é isso, né? Eu gosto de ensinar. E outra coisa, né? O humor. Por isso que, assim, falei, nossa, vou chamar a Aninha para ela experimentar a minha plataforma. Tem que ser tudo com humor. A vida tem que ser, né? Eu Leve, tem que ser divertido. penso assim também. Eu acho que tudo que é sério demais, isso é pra mim, tá? Pode funcionar pra outras pessoas, mas tudo que é sério demais pra mim me causa bode. Porque eu sou o tipo de pessoa que toda hora solta uma groselha, sabe? Às vezes eu solto até demais, que eu nem precisava soltar, e às vezes eu solto até demais. Então, assim, tudo que é muito sério pra mim não funciona. Nossa, não funciona. Por exemplo, em escritório, tinha vezes que os meus colegas de andar, assim, eles escutavam minha risada, porque eu gritava, assim, do nada, você entendeu? Aí, quando você ia ver, eu tava berrando, aí tinha gente na baia do outro lado que tava lá concentradão, já tava rindo também, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa para tornar tudo muito mais leve. É o que funciona comigo, particularmente. No CNA, a gente trocava de professores de 6 em 6 meses, né? E assim, tinha professores lá que, sério, eu não tinha condição. Eu ia para aula, assim, falando com Jesus, porque eu não queria estar lá. Porque era uma aula, caraca, eu sou É, incontrolável. isso em qualquer lugar, né? Tem pessoas Sim, que são pesadas, né? Aquela coisa muito séria, muito é, engessada, aí fica chato, né? Fica exatamente, chato. Isso exatamente. em qualquer campo da vida da gente, qualquer coisa que a gente vai fazer, pode ser na academia. Se tiver um cara lá mais animado, um professor mais divertido, você já vai para aula diferente, né? Exatamente. Eu penso assim também. Eu acho que quem está à frente ali do negócio vai carregando as outras pessoas. E eu acho isso bom. Mas aqui, no seu método, no método que você criou, quando você lembra, você corrigindo uma prova de um aluno X da bandeira Y que você já trabalhou, e quando você vê os seus alunos de hoje em dia usando o seu método e você corrigindo essa prova, você consegue ver diferença na desenvoltura dos alunos? Porque, assim, para mim, esse método é um método que funciona, inclusive para assistir série, para assistir filme. Então, não sei para outras pessoas. O que você tem notado? O Aninha, a principal diferença que eu sinto, né, desses 20 anos que eu trabalhei com várias bandeiras e nesses últimos anos que eu estou trabalhando no meu método, quando eu recebo alunos de outras escolas, a primeira coisa que eu faço é uma entrevista. Tanto para a minha plataforma quanto para a minha aula particular, a primeira coisa é uma entrevista para eu ver como está o inglês da pessoa, para ver o que ela precisa. Ela precisa para quê? É para entrevista? É para o trabalho? O que para a gente focar no que ela precisa. Quando o aluno já vem sabendo um pouco de inglês, o que eu noto é que ele sabe responder o que está no livro. Ele Hum, não sabe responder sobre a vida dele. Ele não consegue sentar e conversar em inglês. Tem uma aluna minha que fala assim: sabe que eu estou gostando de aprender com você? Porque eu posso ser eu mesma em inglês. uhum. Quando eu vejo de outros métodos, por exemplo, o que você comeu no café da manhã, Aninha? Eu comi salsicha, bacon e ovos. Você não comeu isso. Você É, respondeu o que está no livro. Entendeu? Ou então, how are you? I'm fine, thanks, and you. Mentira! Não tá. Você tá bem, você tá gripada. Por que você respondeu I'm fine, thanks, and you? Sabe? Então, a primeira coisa que eu sinto é que o aluno aprende coisas decoradas. é, Ele não consegue se expressar em inglês. Ele consegue falar inglês, mas sem ser ele mesmo em inglês. Isso, para mim, é o principal, a principal diferença. Coisas decoradas. E tudo que é decorado, você esquece e não faz sentido. Se não faz sentido, uma hora vai cair o esquecimento total mesmo, né? Essa é a grande diferença que eu sinto, sabe? E aqui, a gente chegou numa parte que é uma parte que eu já estava esperando desde o nosso primeiro subtema. Quando Você tá me lembrando agora a Gabi lá que fazia entrevista. Agora, Adriana por Adriana. Chegamos numa parte, tá? E aí? De frente com a Gabi, de frente com a Aninha. quando você criou a plataforma HelloFlix, como que você teve essa ideia desse nome? E fala agora pra gente como funciona a plataforma, o seu público-alvo, como vai funcionar. Agora é a hora que eu mais estava esperando. Essa coisa é muito legal. Eu sou uma pessoa assim, eu sou a pior vizinha do mundo, eu não sei o nome de ninguém, tá? Não sei. Mas como eu dava aula e o aluno entrava aqui em casa, né, gente, não dá para perder o que o povo tá falando aqui, né? Porque essa Isso foi já uma vamos falar sobre isso daí. Já vamos falar sobre isso.
E eu era assim, eu recebia aluno, eu estava chegando do delivery, estava aluno chegando em casa, eu só falava assim para os vizinhos, hello, 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 e só. Sem nome de ninguém até hoje. E as crianças me apelidaram de Tia Hello. Ah, Eu não sabia o meu nome, ficou Tia Hello daqui, Tia Hello daqui. Tanto que eu tenho um produto só para ajudar aluno, criança a fazer prova de inglês. Criança que não sabe nada de inglês, pai que não sabe nada de inglês. é. Eu tenho lá umas aulas assim, bem de escola mesmo, para fazer prova. Não tem nada a ver com falar. E aí eu criei a tal da Tia Hello Descomplica lá atrás. Mas ficou com esse Hello, sabe? Uhum. Quando eu criei a plataforma e eu quis colocar a plataforma com cara de Netflix do inglês, porque quando você entra lá, tem vários vídeos ali, né? E você vai assistir. É dividido por ciclo a minha plataforma, tá, gente? Então tem o ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Gente, isso aqui tá parecendo uma Netflix. Opa, HelloFlix. Porque juntou o Hello, né? Que todo mundo me conhece, porque o jeito que eu chego é Hello. Até na minha família, o primeiro oi no WhatsApp é Hello. Todo mundo fala Hello pra mim. Então ficou Hello Flix, porque é igual a Netflix do inglês, né? Então, o que eu fiz, gente? Eu quis fazer aula curta, porque até eu fiz uma live até explicando esses dias. Existe a técnica Pomodoro, não sei se você já leu sobre ela, que é interessantíssima. Nas empresas, né? Então, são ciclos pequenos de tarefas curtas com intervalos, que o funcionário ele rende muito mais trabalhando em pequenos blocos, né? Do que trabalhar lá tantas horas direto. Até acidente de trabalho diminui com essa técnica. Então, os meus vídeos são curtos. As aulas maiores têm 20, mas tem aula de 3, tem aula de 5, tem aula de 7. E eu criei trilhas. Trilhas é como se fosse um... Imagina você, ao invés de ser curso básico, intermediário e avançado, eu não quis dar esse nome, porque acho que só isso o aluno já fica, eu sou intermediário, eu sou avançado. Não interessa, você pode ser básico, né, Uhum. dentro do que as pessoas acreditam, e você conseguir falar o que você precisa. Você quer lá tomar um lanche, você vai lá tomar o seu lanche. Sim. Se você é básico, você é avançado, todo mundo vai comprar o lanche igual. Então, eu não gosto desse rótulo. Então, na minha plataforma, eu criei trilhas assim. O primeiro estágio, são 7 estágios, chama Hello. Então, você chegou em algum lugar, Hello é o primeiro. Uhum. Aí você quer aprender a dirigir, você quer aprender a falar melhor para você ter liberdade para sair por aí. Aí o segundo estágio chama hitchhiking, que significa pedir carona. Aí você já vai no banco do carona, você já está ali, já está falando melhor. Conforme vai melhorando o seu inglês, vai aumentando, cada bloco desse que eu estou falando tem 25 ciclos. E cada ciclo tem média de 8 vídeos, que varia de 20 minutos a 3, 5 minutos, tá? E aí, depois do hitchhiking, você começou a fazer umas aulas, já começou a dirigir in the country, não é country. Aí você já dirige no campo. Aí depois o próximo estágio chama on the street, que você já está dirigindo na cidade. Depois o próximo estágio já é on the road, você está na estrada. Depois traffic jam, que você já pega um congestionamento, já consegue variar os assuntos. E por fim, highway, você pega a autopista com o seu carro, você já está falando. Então eu fiz uma brincadeira desde a hora que você chega até a hora que você dirige, na hora que você sai na autoestrada, né? Então são vídeos variados, mas você tem que seguir os ciclos. Então eu coloco dentro do ciclo aquele vídeo. Você não pode entrar lá e assistir louco do jeito que você quer. Tem uma ordem. Porque Sim. em inglês, Aninha, é muito importante, tem ordem. É uma casinha de tijolos que você vai construir. O que Uhum. acontece com muita gente que fica seguindo um monte de gente na internet? Aprende coisas soltas que não consegue juntar e não sai do lugar. Ah, estuda inglês há 10 anos, não fala nada. Ué, não tem base, não tem como subir a parede. Né? Exato. E eu quis fazer divertido, leve. Então tem trilha lá que é só sobre gíria, tem trilha lá que ensina cuidado com essas palavras que pode virar palavrão. Sim. Né? Tem trilha de uma coisa. É claro que tem tempos verbais também, mas não estudando gramática. Uhum. Estamos tudo falando, desde o início falando. E as tarefas são interativas. São vídeos. Por exemplo, tá? Eu pergunto, what's your name? Aí tem um intervalo para o aluno responder. How old Uhum. are you? Tem um intervalo para ele responder. Depois ele me manda esse vídeo e eu dou feedback para ele. Então, Sim. sempre corrigindo ali. Como eu fiz quando eu cheguei na live aqui. Corrigindo mesmo desde o início. E é super Mas legal. entendeu? Tem muita gente que realmente tem muita vergonha. Então, quando tá só ele e o professor, ele se sente à vontade. Porque, primeiro, ele não tá falando em tempo real.
Segundo, ele vai gravar, se ele estiver passando vergonha, vai ser ele com ele mesmo, sabe? Então, assim, depois ele ainda vai Ele receber um pode feedback. regravar, né, Aninha? Ele pode Sim, regravar. Ele exato. vai regravando, E ele né? vai receber um feedback que é da professora e não vai ficar passando vergonha na frente de ninguém, entendeu? Então faz muito mais sentido, muito, muito mesmo. Por exemplo, o Thiago é super tímido, então para ele, assim, ser repreendido no meio de uma sala, para ele seria, acho que não volto mais. E tem muita gente Sim, assim, tem muito. sim. Justamente, não só por ser tímido, né? Mas justamente por já ter essa carga negativa, essas experiências negativas em outros lugares. Então, eu acho que faz. E, gente, vocês não têm noção de como eu quero mostrar pra vocês esse negócio. E Nossa, outra coisa, Aninha, toda sexta-feira tem plantão, então eu fico 2 horas da manhã, 2 horas da tarde, 2 horas da noite, de prontidão no WhatsApp, mandou mensagem, eu respondo em tempo real ali, legal. tá? Tem aula ao vivo, uma vez por mês também, ou surpresa, de vez em quando, crio alguma coisa, eu já estou ali. Uhum. E tem também, cada aluno tem direito a um tanto de horas individuais comigo. Então, não é tudo gravado. Tem as aulas ao vivo e a cores também. E Bom, antes deles começarem, tem uma entrevista comigo para eu ver o nível de inglês e eu preparar o GPS, que eu falo que ali a HelloFlix tem o seu GPS para você conseguir falar sem medo e sem travar, que é o principal sim. motivo de eu ter criado a plataforma, né? E E o eu tô legal, amando, porque, nossa, é muito legal. gente, quando a Adriana me mostrou, eu tipo, fiquei com vontade de gritar na tela assim do computador, porque tá muito legal. Assim, o design é sensacional. O tempo de aula também é maravilhoso, porque, meu, às vezes você consegue assistir uma aula de 10 minutos no dia, e é isso que você pode, sabe? Você não tem aquele tempo de ficar 1 hora e meia numa escola e você fica, meu, eu tenho 1000 coisas para fazer. E assim, infelizmente, às vezes tem pessoas, foi o que você falou sobre o rótulo. Tem pessoas que falam assim, zero de inglês. Então elas já vão entrar numa turma em alguma escola já num nível assim inferior, mais básico. Aí tá a pessoa lá, sei lá, 40 anos e a criançada de 12, Isso, sabe? É um isso, puta no isso, saco, isso. sabe? É muito desagradável. Eu acho que é um incômodo para quem tá lá e para as crianças também, né? Mas A é muito. vantagem, né, Aninha, da aula gravada é que você pode assistir quantas vezes você quiser, Exatamente, no exato. seu tempo. Ah, Adriana, mas quanto tempo que eu vou fazer? O tempo que você precisar. O ciclo está lá. Você pode terminar o ciclo em um dia, pode terminar o ciclo em uma semana, pode terminar o ciclo em um mês, no seu tempo. Mas é Mas você tem que guardar aquilo, não pode aprender isso, importante. né? E é Então, importante essa é ter a minha ideia. constância, não assistir uma aula na segunda e depois só na sexta da outra semana, sabe? É. E, gente, a plataforma tá animal, sério. Eu acho que eu não mostrei pro Thiago a plataforma ainda, eu vou mostrar pra ele. É. Mas Faz o Thiago estudar na plataforma também. A Patrícia, sua mãe, Patrícia, vai estudar na plataforma, Patrícia, falei isso né? pra ela semana Ô, passada. Mia, pode responder aqui que sua mãe está falando? Pode, Se tem claro, plataforma pro carioca? claro. Inclusive, a nossa primeira pergunta, se já quiser engatar, a gente já falou nosso Ué, tópico então, a aqui. carioca falando inglês é uma desgraça, né? É, Gente, você sabe que quando você tá viajando, Carolzinha, belezinha, também, Carol, saudade de você. Quando a gente está viajando, a gente escuta brasileiro de longe, assim, né? Você fecha o olho, você já vê, não é mineiro, isso aqui é. Eu lembro quando eu dava aula, num dos cursinhos de inglês aí, e o aluno falou assim para mim, a primeira aula, né? Teacher, I don't understand. Can I explain this again? Eu falei, você é do Nordeste, né? Então, você não tem que ficar muito preocupado com isso, né? Tá bom que o inglês, o R do inglês é um R caipira. Door, how are you? Não tem um how are you, né? Mas não significa que se você falar um how are you, eles não vão te entender. Então não fica preocupado com isso. Quando alguém vai me chamar, um estrangeiro está me chamando, Adriana, meu nome em inglês é Adriana? Não, meu nome é Adriana. Acontece que para ele falar aquele dri, ele não consegue, porque não tem aquele som na língua dele. Como para a gente é difícil fazer o thank you, né? sim, Uma criança pequenininha falar consegue, mas nós temos os músculos que nós não usamos no nosso português enrijecidos, como qualquer músculo do corpo, Aninha. Sabe? Você vai fazer uma aula de spinning, é, você vai fazer uma aula de spinning, você vai sair destruída de lá. Tem músculo que você não está usando. Aqui é igual. O comecinho de falar. Tenta falar o número ordinal para você ver.
13, 13, 16, no final tá tudo doendo, porque é um músculo. Até hoje, Então, o carioca... Oi? até hoje eu tenho dificuldade para falar tree e para falar the trees, as árvores, sabe? Eu falo, gente, aí eu fico pensando, eu fico parada, trees, three. Sabe, eu fico treinando para falar. Fala 13º. Nossa, não vai. Pertinhos. Olha só o negócio, né? Então, no começo, a gente acaba dando umas cuspidas aí mesmo, e é normal, mas é o quê? É o treino que vai tornar essa língua natural. Então, essa coisa do sotaque, ai, mas o meu é carioca. Gente, eles vão te entender. Para de querer passar por nativo. Você tem que aprender inglês para se comunicar com quem não fala português. Ponto. Você se comunicou? A pessoa te entendeu? Você entendeu a pessoa? Missão cumprida. Ah, mas eu falo com ar. Azar que você fala com ar, né? Não é o que você vai ouvir lá. Mas do mesmo jeito, quando eles vêm aqui falar o português, eles falam com o sotaque deles e a gente entende e acha lindo, É, né? exato. Ai, que lindo! Ele compra o carneiro com um de queijo. Ai, que lindo ele falando. A gente acha maravilhoso. É sotaque, né? Deixa o seu sotaque, né? Isso existe em inglês também. Tem lugar que fala how do you folk, ao invés de falar how are you, tudo bem. Existe o caipira e o carioca em outros países também, né? O sotaque é uma coisa que a gente faz parte da gente, tudo bem. Inclusive, foi a Tá. pergunta que mandaram aqui. Você acha que pessoas de outros estados com sotaques mais carregados podem ter dificuldade na pronúncia? Eu não esqueço de uma tarefa minha em que eu pedi para minha mãe ler o nome do personagem e era Earl. Ah, minha filha, não saiu de jeito nenhum. World. Não É o saiu. girl, né? É, É o world. a minha mãe fala Gel até hoje. Mas é o som que a gente não tem. Patrícia, o segredo para falar o girl, você treina assim, ó, fecha o dente, tenta falar assim, ó, girl, girl. Depois você abre o dente. No começo fala assim. Dá certo, tá? Aí a língua fica no sentido igual conchinha, mas você não deixa isso aí, girl. Dá certo. Vai treinando com o dente travado aí que dá certo. Fala girl, world. Todo mundo fazendo isso agora, eu tenho certeza. Certeza, todo mundo assim, ó, Girl. Girl. Certeza. E aqui, mandaram também pergunta assim: qual a diferença entre zero e O? Elas podem ser, na verdade, podem ser Você usadas. falar o zero em inglês, você pode falar zero ou você pode falar o ou, do mesmo jeito que tem gente que fala 6 e fala meia, né? Tanto faz. Agora, a diferença da pronúncia do zero e da letra O é igual, não tem diferença. Ou e ou. Ah, o nome lá é Tônico, 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 T-O, né? Ah, e o número do telefone 05 ou 5, é o mesmo ou. Não tem diferença a pronúncia do ou de zero, do ou da letra O. Agora, você pode falar ou zero ou o. O americano costuma falar mais ou, o britânico costuma falar mais zero. Até a letra também, né? A letra Z no inglês americano é Z, no britânico é Z. Mas escolhe, tanto faz. Tá? Fica à vontade. E aqui, uma pergunta polêmica, eu confesso pra você, que assim, me deixa extremamente irritada quando eu ouço isso. Mandaram assim: qual a forma correta de pronunciar story no Instagram? Gente, não me manda history, pelo amor de Deus. Pelo amor Não de é Deus. Isso history. daí é pior que rede aula, né? Isso dói. É. Ô, gente, vamos lá. Ó, aqui tá espelhada para mostrar para vocês. Primeiro lugar, vamos falar de store. Store é S-T-O-R-E. Store é loja, tá? Então existe o store de loja, que é bem parecido com o story do Insta. O store termina em E e o story termina em Y. Acabou. Para falar esse history que o povo fala, é o History Channel, a história. Né? A história com H mesmo, essa história que a gente estuda. Então, por favor, não me crie história, né? É story. Story. Aquele desenhinho do Toy lá, é Toy o quê? Para alguns, Toy History, mas é Toy Story. Story também? É que eu não sei como é que escreve. É o mesmo story do Insta? É É. sim, eu acho que é com Y. Na verdade, se eu for traduzir,
É que hoje o português mudou tanto, né? A regra do português mudou tanto, mas é como assim, o history é o história com H e o story é o nosso história. Que É. antigamente a gente falava que a história com H é a história verdadeira e a história com E é a história que a gente inventou. Hoje em dia, está tudo parecido, eu não sei como é que tá. Mas em inglês é isso. History é a history do Brasil, history dos Estados Unidos, e story é uma história. Então, são uma historinha que a gente posta aqui, né? Tô doida para ver a segunda parte do negócio da eleição. Quando que você vai postar, menina? Ah, então tem que gravar, né? Ah, eu ia gravar Por hoje, mas favor, nossa, né? eu não Você ia tá quase chegando no segundo turno, você tá deixando a gente. Eu sou taurina, não faz isso comigo. Eu fico conseguir. curiosa. Mas olha só, eu espero que no segundo turno eu não tenha história para contar, porque essa segunda eu vou ter que, ai, gente, eu vou ter que restringir esse meu post para um seguidor meu. Ah, é? Porque eu vou falar de uma pessoa que começou a me seguir aqui na eleição. Mentira, jura? Você não tem noção. Me mandava áudios assim de 13 minutos, de 15, juro. Você não tem noção. Saiu correndo, foi atrás de mim no elevador na hora que eu tava descendo. Sério, você não tem noção de como é que foi o negócio. Olha, você Sem tem conteúdo para postar, Yanin. Não, você não tem ideia. Você não tem ideia. Sério, eu fiquei desesperado. Desesperado. Nossa, mas eu vou postar. Essa é uma history. Essa é uma history. Não é nem história, Essa, é history mesmo. essa vai ser history. Essa não é story, não. Vai ser history mesmo. E olha aqui. Ô, Aninha, Oi, pode falar. deixa eu te falar uma coisa. Eu posso fazer um convite aqui para os seus Claro, seguidores? claro. Ô, gente, olha só. Essa semana Aí eu ia falar está isso. acontecendo a Semana do Inglês Sem Bromation, que é uma semana... na verdade, a gente já teve 10 dias atrás fazendo aquecimento para essa semana. Nós Sim. fizemos 10 lives de música, que ainda está no ar. Se você quiser cantar aí música dos anos 80, né? A gente começou com YMCA e a gente terminou com a música mais embromation do mundo, que é We Are the World, We Are the Essa Children. Então, eu expliquei as músicas com muito bom humor para ajudar as pessoas a cantarem sem embromation. Para chegar nessa semana agora, que é a semana que começou no dia 10, para fazer a semana do inglês sem embromation, que é a semana onde eu estou colocando aulas gratuitas, tá? 100% online, 100% gratuito, para quem quer falar inglês sem medo e sem travar. As aulas começaram na segunda, foi uma posta na segunda-feira, a outra foi quarta, que foi ontem, e a terceira e última aula vai ser colocada no ar amanhã. Mas você ainda pode entrar na Semana do Inglês Sem Bromation. O link está na bio, aqui no Teach Adriana Tavares. É só clicar no link da bio, fazer a sua inscrição. Você vai cair num grupo de WhatsApp silencioso, que você não fica recebendo aquela coisa de bom dia, boa noite de jeito nenhum, tá? E aí você vai receber a parte da bio do evento, com tudo que tem no evento. A comunidade fechada, o PDF das aulas, o vídeo das aulas, tudo gratuito para você. E amanhã, eu já estou contando isso aqui de antemão para vocês, só para vocês que estão aqui. Amanhã, na terceira aula, eu vou tornar disponível a possibilidade de entrar na minha plataforma, que não está disponível. Hoje, se você quiser entrar na minha plataforma, não tem jeito. Eu só vou abrir inscrição para a minha plataforma na segunda-feira. Mas amanhã eu vou falar sobre isso. Então, hoje eu estou falando só com quem está aqui na live da Aninha. E para você que está na live da Aninha, eu quero falar o seguinte: se você quiser conhecer a minha plataforma só para seguidores da Aninha, então eu vou olhar se você segue a Aninha. Se você estiver me seguindo também, você vai ter que mandar mensagem para mim, né? Você vai ter que estar seguindo a Aninha, me seguindo, participando da Semana do Inglês Sem Bromation. Se você mandar um oizinho para minha equipe e falar assim, quero conhecer a HelloFlix, eu vou deixar você passear na HelloFlix por 10 dias para você conhecer a HelloFlix, para quando eu abrir a venda, você decidir se você quer ou não, tá? Mas só para quem segue você, Aninha. Só Uhum. para os seus seguidores. Quem estiver assistindo a live aqui, porque quem não está aqui na live agora, vai ter que assistir a live inteira para pegar isso aqui. Pode ser que já tenha fechado as inscrições da HelloFlix, porque eu deixo aberta só 5 dias. Porque, gente, eu sigo de perto, eu faço entrevista, eu dou feedback da tarefa. Então, eu não posso pegar, vai, a internet não tem limite. Para mim, tem, porque eu gosto de fazer a coisa com qualidade. Então, se você quer fazer um tour na minha plataforma por 10 dias para conhecer,
vocês estão convidados. É só mandar um oi no WhatsApp da minha equipe. Para isso, você vai ter que entrar no meu link de inscrição e entrar na Semana do Inglês Sem Bromation e mandar lá. Sou do grupo da Aninha, tá? E aí vocês serão muito bem-vindos na Hello Flix. É Tchim, isso. tchim, Aninha. Ah, aqui, ó. Toast. Tá doido, doido. Gente, e vale muito a pena, porque a plataforma... É que quando eu falo sobre a plataforma, não dá nem para explicar para vocês como é, mas assim, vocês abrem, vocês estão no Netflix. E é super legal, porque assim, tem material de apoio, tem aulas que são tipo aulas de reforço, tem umas aulas que são super descontraídas, assim, então tem um material super legal, super bacana. E eu, O material está muito frio, tudo sou eu que estou criando. não, E e eu assim, já tem 15 ciclos, cada semana eu coloco um ciclo a mais. Então, gente, eu estou criando e estou postando. A plataforma não tá, esses 7 níveis que eu falei para vocês, ainda não tá tudo lá não, tá? Eu estou postando um ciclo por semana, vai ficar pronto. Mas por enquanto, para você que está começando inglês, que nunca fez inglês, é lá o seu lugar, para você falar inglês sem medo, sem travar. Sim, isso é muito bom. E aqui, a última pergunta que mandaram, não sei se você se sente à vontade para falar ou se você quer tratar disso individualmente, mas perguntaram quais são as formas de pagamento das aulas de inglês online e principalmente, né, da plataforma HelloFlix. Na hora que você for se cadastrar aí no link para participar da Semana do Inglês Sem Bromation, amanhã, 8 horas da manhã, você já vai estar recebendo a terceira e última aula. E nessa aula eu explico como é que funciona essa parte de pagamento, qual o valor, em quantas vezes divide, quais as garantias. Porque, gente, uma coisa eu vou te contar aqui. A garantia que eu dou é absurda. A garantia condicional é de 30 dias. O normal aí no mercado é 7, né? Que o consumidor tem direito. Eu dou 30 dias de garantia condicional. Incondicional. Agora, a garantia condicional que eu dou, vou contar só para vocês, é 90 mais 90 mais 500. Conhece isso, Aninha? Não. 90, 90 mais 500 é assim, você usa a plataforma 90 dias, mas você tem que fazer tudo que eu mandar. Sabe aquela brincadeira? Faz tudo que a mamãe mandar? Faz tudo. Aí, se você não conseguir falar inglês sem medo, sem travar, se você não é sair de lá contando a sua vida. Se você não estiver conseguindo falar inglês, eu te dou mais 90, assim, ó, só eu e você. Então, são 180 dias. Se você não conseguir, eu te dou R$ 500 no meu bolso só pela sua boa vontade de tentar estudar comigo. Top demais. Tá vendo? Tá? E o pior Tá é que bom, mamãe? vocês vão cedo querendo R$ 500, aí você não ganha. Vai ter que estudar 6 meses comigo sem abrir a boca para conseguir isso. Exato. Gente, impossível. Você estudando inglês de uma maneira que você gosta, de uma maneira que você, sabe, se diverte, aprende de uma maneira gostosa, né? Não tem como você não aprender. Eu confio muito no meu método, eu não estou brincando, né? São 36 anos de carreira. Não tenho mais. Sou avó, sou uma mulher séria, não tenho tempo para brincar. Exato. E assim, se inscreve que você vai receber tudo bonitinho amanhã no vídeo, 8 horas da manhã. Eu já vou estar divulgando para todo mundo. E olha, Aninha, quanto custa um saco de pipoca? Depende. Pipoca doce aqui na feira tá R$ 30. R$ 30? Você acredita? Mentira. Por Deus, tá no céu. Gente, R$ 30? Então tá. Então vamos combinar assim. Peraí, deixa eu pensar então. 1/6 desse seu saquinho de pipoca. Você troca 1/6 do seu saquinho de pipoca por dia para estudar inglês e falar inglês sem medo, sem travar? Eu troco, porque eu não sei fazer conta. Ah, não sabe fazer conta? Então tá. Gente, pega um saquinho de pipoca aí de R$ 5, tá? Você come um saquinho de R$ 5 por dia. Você troca esse saquinho de pipoca. Se eu falar para você, me dá esse saquinho de pipoca que eu realizo o seu desejo de falar inglês sem medo e sem travar. Todo dia você tem que comprar um saquinho de pipoca para mim? Ah, eu acho que se eu não falasse, eu daria. Eu acho que eu encararia assim. Então, é um saquinho de pipoca para você falar inglês sem medo e sem travar, gente. Para ter, sabe, para você conseguir perder o medo de falar, perder a vergonha de falar e falar sem medo e sem travar, né? Então, mas amanhã eles vão ficar sabendo de todos os detalhes. É isso. Ó, então vamos recapitular para a gente poder encerrar nossa live. Ainda amanhã é o último dia com a última aula da semana do inglês sem bromation. E o link de inscrição tá na bio do seu Instagram, Teacher Adriana Tavares.
você entrando nesse link e você se cadastrando, você vai receber os vídeos das aulas. E nessa terceira aula tem o passo a passo de como vai ser, quando abrir a plataforma, valores, forma de pagamento e tudo mais. E os meus seguidores que estão assistindo a live, eu não vou divulgar isso no story, porque eu acho uma sacanagem todo mundo que ficou até o final da live terem regalias que outras pessoas que não assistiram têm também, hein? Então vão ter que ir até o final da live. Então, os que estão aqui, eles precisam falar com você, me seguirem você também, falarem, olha, tem interesse de ter esses 10 dias aí passeando na plataforma HelloFlix, para depois decidirem se eles querem ingressar, querem serem seus alunos, na verdade, certo? Exatamente, é isso aí. Seus E a alunos. partir de segunda-feira vai estar aberta a venda, mas você pode ficar passeando gratuitamente por 10 dias e depois, antes de encerrar as vendas, você decide se você quer ser um aluno da HelloFlix. E essa assinatura, a HelloFlix é uma assinatura, na verdade, né? Você paga uma assinatura e essa assinatura vai ser válida até dezembro de 2023 para quem entrar nessa turma agora. Tá? E outra coisa, eu falo turma, gente, mas você faz no seu tempo. São alunos que estão entrando agora para navegar na HelloFlix, mas cada um faz no seu tempo, tá? No seu horário, de onde quiser, como quiser. Top. Aninha, dá uma fala aqui. Foi ótimo. Ótimo. Ah, muito Quero legal. estar assim como eu gostei. Eu falei para vocês que ia ser Olha, fala aí para sua mãe, a Patrícia está aí ainda. Patrícia, quero ver vídeo seu usando a plataforma. Tiago também, quero ver você. Carolzinha, depois nós vamos falar sobre isso também, que a Carolzinha está precisando voltar a estudar inglês. Que o Luan, não tem tempo para nada, né, Carol? Então você que vai estudar. Eu quero ver todos vocês usando a plataforma e me dando feedback, tá, gente? Que é importante. A plataforma está em andamento. Então, a língua é uma coisa viva. Adriana, olha essa aula, achei que está meio difícil, né? O que você... Ideias, me dê ideia. Aninha, sua cabeça aí é uma coisa de ideias. Me dê ideias. Super bem-vindo. Porque como eu estou ainda abastecendo a plataforma, é muito importante o feedback. Negativo também, tá? Porque daí a gente melhora o que tiver que melhorar. Ok? É isso, então. Adriana, muitíssimo obrigada mesmo. Eu agradeço. É uma honra falar com Ana Licarião. Um tempo muito especial aqui. E eu não vejo a hora de poder postar nos meus stories essa plataforma, borbulhando, porque tá incrível mesmo. E estou muito feliz aí em poder fazer parte desse sonho com você. Ô, Aninha, depois eu queria que você me mandasse, com certeza você vai salvar a live aí, né? Para eu postar no meu YouTube também, porque toda noite eu estou fazendo uma live e eu quero postar a live de hoje também, tá bom? Tá, eu vou fazer um post colaborativo. Aí vai direto para o seu feed. Eu só não sei como. Ótimo. Não, no pegar. Twitter. Pode fazer. Pode ser? Faz no Twitter. Pode. Então tá Eu já bom. vou postar que eu preciso postar a live de hoje e já fica lá. Perfeito. Foi. Ótimo. Então, Tá fechado. bom? Gente, Então muito tá legal. obrigada por vocês que estão aqui, que assistiram. Não esqueçam dessa surpresa aí do final da live, hein? E sem falar pra galera. Não, fala assim, fala assim. Fala pra eles irem até o final e eles verem aí a surpresa. Bom, Aninha, dá um sorrisão aí que eu vou fazer um print aqui, nossa. Tá? Vou tirar o óculos que eu fico japonesa. Esse zóio aqui fica japonesa. Aí, show. Aninha, thank you very much. Então agora, não sei se a sua seguidora tá aí, agora sim é good night. Agora sim. Agora é good night. Gente, ó, um beijo. Até mais, gente. Eu vejo vocês, então, lá do outro lado, aí na HelloFlix, tá bom? Beijo. Até mais. Beijo.